CBN, saúde e bem-estar. 3h10, todas as quintas-feiras, o Dr. Vitor Vasconcelos, que é médico, neurologista e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, está aqui com a gente para o quadro fixo Saúde e Bem-Estar. Muito boa tarde, Dr. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos. Bom, a gente brincava fora do ar aqui, quando você me passou o tema, que trauma cervical todo mundo tem, porque a dor na coluna deixa um trauma na gente. Mas tirando o trocadilho com a língua portuguesa, o trauma cervical pode ser algo muito sério e talvez até sem possibilidade de cura, né? Às vezes a pessoa vai ter que conviver com uma lesão. É isso, o trauma é uma lesão. Exato, Guarizo. A gente está aproveitando para começar agora no mês de maio, né? O dito Maio Amarelo, o mês de conscientização para a prevenção dos acidentes automobilísticos, mas acidentes como um todo, falando um pouco a respeito do trauma cervical. E o trauma cervical, nessa circunstância, não é o nosso trauma psicológico de um problema cervical, não, mas sim o próprio acidente que acontece em que, né, se bate ali a região do pescoço, né? Essa é uma região, como toda a coluna, né, muito importante, muito nobre, mas mais suscetível até a alguns tipos de lesão, principalmente por ser uma região, né, a região cervical, uma região muito móvel, né, onde a gente tem naturalmente a estrutura da coluna, que é esse arcabouço ósseo, né, formado pelas 7 vértebras do pescoço, mas no interior delas transita o que a gente chama medula, né, que é a própria medula espinhal, ou seja, todo o feixe de nervos que conecta o comando que nós temos aqui central da cabeça com o restante do corpo, ou seja, responsável por mexer braços e pernas. O trauma nessa região, as estatísticas mostram, são muito mais comuns em decorrência de 3 mecanismos, né? Um dos muito frequentes, que é realmente importante conscientizar a respeito do trauma relacionado a acidentes automobilísticos, tá? Além deles, o trauma como quedas, né? Que são muito frequentes, principalmente na população mais idosa, e também traumas relacionados ao mergulho em água rasa, o que é algo também muito drástico, né, na vida da pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, o trauma na região cervical, por essas características do que a gente citou, né, exatamente por ser um compartimento muito importante na transmissão dos comandos, né, para movimentos dos braços e pernas, pode causar consequências graves neurológicas, como paralisia, né, ou tetraparesia, né, que é o que a gente chama paciente tetraplégico, ou mesmo até risco de vida, a depender do nível do trauma. Até a história do escritor Marcelo Rubens Paiva, né, que foi aqui em Campinas, inclusive, ele tinha vindo estudar aqui, ele faz um mergulho em água rasa e, né, não teve mais, o nome do livro é Feliz Ano Velho, virou filme também, né, e conta muito bem essa história, porque dependendo do tipo de acidente, é um trauma irreversível, como você acabou de explicar, né. E além dessas causas, né, Dr. Vitor, que você já falou pra gente aí, que são mergulho de água rasa e tal, o que pode acontecer, por exemplo, algum efeito genético, algo pode travar a coluna dessa forma ou não? É uma lesão, diferente de uma lordose, por exemplo, que a pessoa sai, já nasce com a coluna curvada. Isso é uma coisa bem interessante. O tema do que a gente está se dedicando a partir desse mês é a respeito do trauma que decorre de ações externas, né? Mas a gente sabe que também condições da própria coluna, elas podem propiciar uma lesão mais facilitada, mesmo com traumas mais leves na região cervical. Uma delas, a gente até citou nos programas anteriores, que é a estenose do canal cervical, ou seja, é o estreitamento daquele canal. Imagina aqui, para você e o ouvinte, de modo simples, né? Se o compartimento por onde o nervo passa, ele está estreito, ou seja, tem um pinçamento, em termos simples, daquele nervo, basta que um trauma leve aconteça e você pode fazer com que o nervo se choque dentro do canal com esses pontos de estreitamento, causando uma contusão na medula. Então, muitas vezes, respondendo a sua pergunta, tem pacientes que, por questões genéticas ou até pelo desgaste, vão apresentar esse estreitamento, essa fragilidade, e até pequenos traumas, como a queda de própria altura, o paciente pode ter uma manifestação mais intensa desse quadro de trauma.
Já que a gente está falando do trauma e principalmente das ações que o provocam, né? E principalmente a gente está no Maio Amarelo, por isso a gente fala, por exemplo, o uso do cinto de segurança, né? A gente já ouviu falar que ele protege o pescoço, óbvio que ele protege a cabeça de a gente bater num vidro, né? Exato. O cinto de segurança, por exemplo, ele pode ajudar a evitar um trauma na coluna, dependendo do acidente? Exato. Olha, no tocante ao mecanismo, né, acidente automobilístico, a importância de falar aqui, primeiro, naturalmente, é da prevenção, né? Nada melhor do que evitar que aconteça, do que realmente ter que remediar depois que aconteceu. Então, vale aquelas mensagens que todos nós sabemos, né, de evitar transitar em alta velocidade, com o consumo de bebida alcoólica, ou mesmo diminuir a atenção, né, durante quando você está guiando o automóvel através do uso do celular, coisas do tipo. Manter sempre o veículo bem, digamos, revisado para que um problema mecânico não seja a causa do acidente, mas quando isso infelizmente acontece, o uso do cinto e a ergonomia do condutor são os dois fatores mais importantes para evitar uma consequência mais grave. O uso do cinto, naturalmente o cinto de 3 pontas ele é mais eficaz, né? Claro, se você tem ali um carro que tem o recurso do airbag, isso também diminui uma das causas muito frequentes da lesão do pescoço, que é o efeito chicote, né? Sim. Ou seja, aquela desaceleração brusca faz com que você faça um movimento exagerado para frente e para trás depois do pescoço, que é responsável pela ruptura daquelas estruturas que mantêm o alinhamento, como os ligamentos e as articulações entre as vértebras. Então a gente já falou aqui da prevenção e do uso do cinto, mas também do uso, né, adequado do banco na posição adequada, com o encosto apoiando a cabeça na altura certa, para que esse movimento, em especial o movimento do chicote, ele não aconteça num eventual infortúnio ou acidente. Era essa a questão da ergonomia que eu iria perguntar, né? Que é a distância do banco para o volante, né? Para os pedais também, né? Afinal de contas, você não pode dirigir assim. Até quem está no YouTube, eu estou abaixando aqui na cadeira para ficar com a cabeça baixa. Então, você tem que ter uma posição que você não estique demais as pernas, né? Para acelerar e para frear. E, ao mesmo tempo, também não pode ficar como se estivesse dentro de um kart, né? Todo recolhido. Né? Exato. A posição mais ergonômica, até por outras razões, como a gente já falou nos programas anteriores, para evitar tipos de dor crônica, é uma posição em que a coluna ela consiga ficar num encosto semi-inclinado, ou seja, que você nem esteja deitado nem a 90 graus, muito próximo ali do volante, e o apoio que apoie com certeza a região, né, digamos assim, da proeminência aqui da nuca, ou seja, esteja bem adaptado, né? Um outro ponto, e que também, principalmente para o condutor aí habitual, fica muitas horas, eles gostam muitas vezes de folgar um pouco o cinto, deixar o cinto em uma posição inadequada para que não incomode ali o contato direto, e isso torna o cinto ineficaz. É como se não tivesse de cinto, né? Até outros detalhes que pode acontecer, né? Por exemplo, no bebê conforto, o cinto também é de 3 pontos ou de 4 pontos, né? Principalmente para que a criança, no momento de uma desaceleração, ela não escorregue por debaixo do cinto e acabe travando o cinto na região do pescoço, que também é uma consequência, muitas vezes pela praticidade, ali pela própria criança, que muitas vezes resiste um pouco do uso do cinto por completo, a gente acaba deixando e muitas vezes isso torna a condução perigosa. Uma outra dúvida, Dr. Vitor, você já falou 2 vezes aí do encosto da cabeça, né? Ele tem que ficar sempre, claro, na direção da cabeça, mas o motorista não precisa dirigir com a cabeça encostada, porque aí tem gente que vai falar que dá sono, né? O ideal é dirigir com a cabeça encostada ou não, só manter nesse local, porque em caso de acidente vai chicotear e vai parar ali. Exato, o objetivo não é apoiar durante a condução, mas é exatamente evitar esse movimento de hiperextensão ou hiperflexão, né, que acontece decorrente da batida, dependendo do sentido em que houve a colisão, né? Mas o objetivo não é manter a cabeça apoiada ali, até porque isso dificultaria olhar para os lados ou mesmo dirigir, mas sim para evitar esse movimento exagerado, que é onde acontecem as hérnias traumáticas, as roturas dos ligamentos do pescoço, a própria fratura das vértebras e o deslocamento das articulações. Todos esses mecanismos que
além de causar lesão do próprio osso, requerendo muitas vezes até uma intervenção cirúrgica, pode causar o que é pior, né? Que é o dano neurológico da estrutura neural que passa no seu interior, que é a medula, né? Para não forçar a coluna, o braço ele deve ficar 100% esticado, flexionado, porque faz a medição da ergonomia na cabeça, né, no encosto do banco, ou no braço? O ideal é que você esteja sentado numa posição confortável e o braço semifletido, ou seja, algo em torno de 90 graus, para que você tenha ali nenhum esforço maior na região de lombar, né, para ficar dobrado para frente para conseguir alcançar o volante, nem mesmo com ele totalmente recolhido para causar ali uma tensão maior na região dos ombros. E um detalhe muito importante, claro, nós sempre que nos deparamos, não apenas no caso do acidente automobilístico, mas até no acidente doméstico, acidente do mergulho em água rasa, o que fazer, né, nessa condição de ter alguém que sofreu um trauma ou uma suspeita de trauma na região do pescoço, né? O ideal é evitar movimento ao máximo possível, porque o que a gente está explicando você pode ter rompido as estruturas que mantêm o alinhamento e digamos, a rigidez do pescoço, né? A estabilidade. É a história da maca do bombeiro. Exato. Então, evitar mobilizar o pescoço, rotacionar a cabeça é importante, porque a gente não sabe a integridade da estabilidade do pescoço. Logo, ao se deparar com alguém que sofreu algum trauma, claro, chamar por ajuda, né, com o Corpo de Bombeiros, o SAMU, e manter o máximo possível a pessoa imóvel, né, de modo a restringir mesmo as suas movimentações. De repente a pessoa, né, tá ali meio confusa, quer se mobilizar, restringir, porque você pode ter tido ali uma lesão que foi parcial até o momento e a coluna está instável, e você, ao querer, no intuito bom de querer ajudar, pode mobilizar além do que deveria, causando aí sim uma lesão de maior intensidade e com consequência mais grave. A pergunta do nosso ouvinte sobre as cirurgias que podem, os casos que podem esses traumas serem curados, fica para a semana que vem. Dr. Vitor Vasconcelos é cirurgião de coluna, neurocirurgião do Hospital Madre Teodora Américas. Obrigado por nos atender mais uma vez aqui, né? Toda quinta-feira está aqui com a gente. Muito obrigado. Até quinta-feira que vem, Dr. Vitor. Sempre um grande prazer e até a próxima. Obrigado. 2h22, vamos para o intervalo. Estúdio CBN. A Prefeitura de Amparo